Canção para ninar menino grande, Neide Paranhos. Quando o fio jasmim chegou à cidade Vale dos Laranjais, o local estava em festas e a moça, Neide Paranhos, contaminada pela alegria do entorno, só sabia sorrir naqueles dias. Era o tempo de colheitas de laranjas em suas variadas espécies. Tempo de alta safra, celebrava-se temporada da colheita. Havia uma intensa movimentação, desde a estação até o mais longínquo sítio do lugar. Em cada casa circunvizinha da estação de trem, uma pessoa jovem, mulher ou homem, era eleita para representar a família. Seu papel era o de postar-se à espera da chegada do comboio. Ali, com gestos de boas-vindas, deveria oferecer aos maquinistas e aos seus ajudantes, assim como às autoridades políticas e religiosas que estivessem chegando, mimos cuja origem era a fruta. Doces, sucos, bolos, como também lembrancinhas mais aprimoradas. Águas de cheiro e pequenos pedacinhos de sabão que recendiam as flores de laranjeira. As mulheres, nesses momentos, quase sempre eram as representantes. Eram elas que ofereciam os presentes. E para muitas, desde as mais jovens às mais maduras, era uma oportunidade ímpar de se apresentarem à rua. Para Neide Paranhos da Silva, foi o momento em que ela se apresentou à vida. Neide acabava de completar 19 anos, quando foi escolhida pelos familiares como a pessoa dos Paranhos que iria alaranjar a estação. A princípio, não se mostrou entusiasmada. A moça não gostava de sair de casa nem de falar com estranhos, assim como odiava o movimento que invadia a cidade naquele período e quebrava com a vida sossegada de todos. Um detalhe maior é significativo na história da moça Paranhos da Silva. Ela não gostava da fruta no período da alta safra. Era acometida de engulhos ao sentir por toda a casa o aroma invasor das laranjas. Neide só se identificava com a fruta temporã. Só a tardia, a da baixa safra. Somente a rara frutescência daquela ocasião tinha poder de entranhar e seduzir todos os sentidos de Neide. Da visão ao tato, do paladar ao olfato, todos os sentidos, e ainda o da audição. Na hora da colheita, o breve ruído, brevíssimo, do corpo da laranja tombando no solo, por descuido ou por falta de ligeireza das mãos no ato do apanho, provocava na moça um profundo e inconfessável prazer. Uma espécie de gozo se estendia por ela toda, enquanto armazenava nas caixas as poucas dúzias colhidas. E o leve resfolegar da fruta, uma na outra, em seus sensíveis ouvidos, soava como murmúrios abafados de um bendito amor. Ligeiros tremores percorriam o corpo da moça que, em contido silêncio, desempenhava o saboroso ofício. Se a festa acontecesse no momento da escassez da fruta, eu estaria plena de prazer a alaranjar tudo, dizia de si para si. Contudo, fui eu a escolhida e não tenho como fugir da sorte. Só espero que ela me seja boa. E assim, ainda tomada por certa má vontade, Neide se preparou para o dia. Cuidou de todos os detalhes, do vestido de tom alaranjado, dos cabelos crespos amarrados no alto da cabeça e da sandália, soltinha nos pés, que lhe causava uma grande sensação de liberdade. Desde o dia anterior, a cestinha de presentes, dádivas que a moça deveria distribuir, já se achava pronta. Dona Ismênia, a doceira da família, avó de Neide, tinha preparado tudo.
Vó Ismênia adocicava a vida das pessoas. Neide Paranhos, sua neta mais amada, sabia disto desde pequena. A mais velha do clã herdara a sabedoria e a competência de exímias cozinheiras, suas antepassadas. Mulheres que haviam experimentado o labor de cozinhar e de nutrir corpos alheios desde a escravidão. Com desmedido zelo, Dona Ismênia havia cuidado das cestas. Lá estavam as duas com seus alvos forrinhos rendados, uma de doces e a outra repleta de água de cheiro e coisinhas perfumadas. Ao final de tantos preparativos, Neide, ao escutar o costumeiro apito do trem, saiu feliz para a estação. A moça e o trem chegaram juntos, ambos felizes. Os dois maquinistas, profissionais de longo tempo, acostumados ao ir e vir por aquelas paragens, durante o extenso trajeto, foram preparando o coração do jovem ajudante. Era preciso informar ao rapaz sobre a beleza do festejo que os aguardava no Vale dos Laranjais. Era uma festa em todos os sentidos. Começava na estação. Ali ganhariam iguarias, doces, sucos, presentinhos e, com um pouco de sorte, poderiam ganhar até o coração das mulheres. Entretanto, era preciso cuidado. As que apareciam oferecendo presentes estavam sob o mando e a guarda da família. Pai, marido ou mesmo um irmão poderia estar por perto, pertíssimo na vigilância. Eram moças de família, e sempre havia um membro da casa delas que trabalhava na ferrovia da cidade, ou em outra próxima. Eram as famílias dessas moças que ocupavam as casas da companhia ferroviária, perto das estações. Mas havia as mulheres livres. Essas, sim, estavam soltas. Continuava a explicação dada pelo maquinista mais velho, mais distantes dali. Nesses dias, elas não apareceriam na estação. Ficavam esperando nos lugares reservados para a profissão que exerciam. Fio Jasmin, com seus quase 20 anos, em vésperas de casamento com Pérola Maria, já tinha conhecido várias mulheres. Ele gostava da liberdade daquelas que se diziam e que se portavam como livres. Como o pai, Máximo Jasmin, ele repetia que o homem, o macho, nada tinha a perder. Os maquinistas, homens mais velhos, tendo idade inclusive para serem pais do moço, parabenizavam o gosto do rapaz por mulheres. Diziam que o jovem ajudante de maquinista trazia em si algo rijo, inquebrantável como os ferros do trem de ferro. E gargalhavam até se contorcerem com as piadinhas insossas que criavam, cuja base provocadora do riso era sempre o duro ferro dos homens a açoitar as mulheres. A recepção dada aos maquinistas e ao jovem ajudante foi de primeira. Fio Jasmin estava encantado e não sabia como agradecer tanta distinção. Era a primeira vez que ele chegava à cidade, e a festividade do acolhimento se concentrou nele. Todas as famílias, ali representadas, escolhiam os melhores mimos para oferecer ao rapaz. Tanto era o cuidado e a atenção dispensada a ele, que momentos houve em que o rapaz se acanhou um pouco. Fio percebeu ainda o despeito dos velhos maquinistas ao se sentirem preteridos em favor dele. Das mulheres anfitriãs na estação, uma, em particular, despertou a atenção do rapaz. O porte de Neide Paranhos da Silva caiu fundo nos olhos do moço. Por um instante, lamentou estar de casamento marcado com Pérola Maria, pois desejou pedir a moça em namoro. Ao receber os presentes da família Paranhos da Silva, demorou com as mãos nas mãos da representante da casa. Neide gostou da dissimulada audácia do rapaz e percebeu quando ele, ainda em afetado jogo,
fingindo elegância, abaixou os olhos para percorrer de cima para baixo todo o corpo dela. A moça notou, também, quando o novo maquinista, aquele que estava ali em sua primeira vez, parou seduzido, contemplando os pés dela. Um mimo! Fio Jasmin nunca havia posto os olhos nos pés de mulher alguma. Em sua afoiteza de homem jovem, a sua sedução era conduzida somente para algumas partes do corpo das mulheres. Um mimo! Um mimo! Encantado, havia descoberto que as mulheres tinham pés, e se perdeu no contemplar daqueles pés negros, pés mal cobertos por sandálias de tiras coloridas, que, mesmo parados, pareciam ter desejo e força para ganhar o mundo. Foi tão intenso o olhar eternizado de Fio para os pés da moça Paranhos que ele esqueceu de dar um passo à frente. A moça, representante da família Seleta Silva, que estava posta no espaço contíguo ao de Neide Paranhos, achou que o moço estivesse recusando receber o presente. Um vidro de compota de laranja pesava no ar, quase se estilhaçando diante da distraída recepção de Fio Jasmin. Suas mãos, abertas no ar, se moviam quase paradas no gesto de recolha da oferta. E tal foi a demora no ato do recebimento que a família ofertante pensou humilhada em recolher o gesto de boas-vindas ao moço. Jasmin, ainda distraído, segurou a oferta como quem nada tivesse entre as mãos, a não ser um vidro vazio, cheio de nada. Tudo nele, ali, naquele momento presente, era outro instante ganhando diferente sentido. O moço maquinista, recém-chegado à cidade, tentava manusear no tempo uma lembrança distante, provocada pela descoberta dos pés nus da moça. Os pezinhos pareciam os da Cinderela, pensou Fio Jasmin, de uma Cinderela negra. E ele, príncipe negro, na festa que haveria na casa dela, perto da estação, iria beijá-los e calçá-los. Tal ato significaria um pedido para fazer amor com ela. Pedido de casamento não, pois já estava comprometido com Pérola Maria. Por um momento, o devaneio se desfez, mas uma recordação da infância insistia entre outros pensamentos. Fio Jasmin recolheu os presentes oferecidos pelas outras famílias e se encaminhou junto com os 2 maquinistas para a pensão em que passariam a noite. Mais tarde, haveria festas na casa de um e de outro, rezas na igrejinha local em agradecimento a Nossa Senhora da Boa Colheita, e haveria ainda visitas, caso ele quisesse, ao lugar onde as mulheres livres exerciam os seus trabalhos, na labuta do urdimento do prazer. Ele faria um pouco de tudo. Seria o príncipe da noite. Não havia ali ninguém para impedir ao moço maquinista o experimento de sua realeza. Nem a professora, nem a diretora, nem os coleguinhas de classe. Fio Jasmin seria o príncipe da noite. Se naquele dia, quando tinha apenas 8 anos de idade, a professora, Dona Celeste, depois de ter contado a história da Cinderela, impediu que ele encarnasse o papel de príncipe, chamando, para o jogo cênico, um menininho loiro, ele agora poderia ser tudo. Seria então o príncipe negro da noite e encontraria tantas mulheres, tantas Cinderelas, quanto o seu coleguinha branco, com certeza, estava encontrando na vida. Eles eram homens, e, como o homem branco, ele conquistava todas as mulheres que surgissem na sua frente. Eram iguais, ele e o homem branco. Assim pensava Fio Jasmin. Naquela noite, Fio Jasmin reinou sobre a cidade. Todas as pessoas ficaram encantadas com o novo ajudante de maquinista, um rapazinho elegante que saudava os mais velhos e as mulheres com respeito,
sorria para as mocinhas e afagava as cabecinhas das crianças. Se Fio estivesse ali como candidato a algum cargo eletivo, com certeza teria a preferência da maioria. Nos primeiros momentos, logo que desceu do trem, muito de sua conduta foi conscientemente preparada. Com gestos premeditados, o rapaz buscava conquistar a simpatia de todos. Aos poucos, foi perdendo a necessidade de elaborar uma imagem agradável que nem precisava ensaiar para ser. E foi se revelando naquilo que verdadeiramente era: um moço extremamente cativante. Um jovem homem de gestos notadamente viris, condizentes com seu porte físico, alto e forte, acompanhado de expressões faciais, principalmente o modo de olhar, carregadas de extrema ternura. Esse era o príncipe, o menino negro que havia crescido. Fio Jasmin conquistou o coração da cidade. No coração da cidade estava a célula familiar dos Paranhos da Silva. Neide estava lá. A moça Paranhos da Silva vivia tranquilamente no seio de uma família composta pela avó, a dona Ismênia, sua mãe Floripes, seu pai Francisco, 2 irmãos mais velhos e ainda 3 primas pequenas. Meninas cuja mãe havia sumido e o pai, irmão de Sr. Francisco, o Fortunato, meses depois morrera de desgosto diante da desaparição da mulher. Os Paranhos da Silva tinham um comércio próprio e formavam uma das poucas famílias negras donas de terras na região. Não que a cidade Vale dos Laranjais não tivesse pessoas negras. Tinha sim, mas poucas. Pouquíssimas eram donas de terra e gozavam de autonomia junto aos grandes fazendeiros locais. A família de Neide fazia questão de conservar o pomposo sobrenome, Paranhos, herdado dos tempos da escravatura. A manutenção do nome dos descendentes dos antigos colonizadores, cuja família era tradicional na cidade, para o clã descendente de africanos escravizados, ganhara um sentido de enfrentamento aos brancos paranhos. Para além de ser um destino histórico, era uma velada reivindicação de uma fortuna familiar dos brancos, que em grande parte era de pertença dos negros paranhos. Outra espécie de pronunciamento afirmativo se deu com a introdução voluntária do sobrenome Silva, identificação familiar que, apesar de ser também uma alcunha do legado português, marcava um difuso pertencimento genealógico de uma infinidade de pessoas. Tornar-se um Silva, em meio a tanta gente, assinalava também a impossibilidade de recuperação dos nomes africanos perdidos no tempo. Lamentava sempre vovó Ismênia. Desfrutando de uma segurança e certo conforto que seus pais não tiveram, e muito menos a vovó Ismênia, Neide Paranhos da Silva nunca se dispôs a deixar a cidade Vale dos Laranjais por motivo algum. Tendo terminado seus estudos primários em Laranjais e feito o 2º grau na cidade próxima vizinha, ela não quis se apartar dos seus. A mãe, muito a contragosto do pai, acenou para a filha com a possibilidade de ela ir adiante nos estudos. Poderia ir para uma cidade do sul do estado, um pouco mais longe, e tentar uma carreira, algo de que ela gostasse para se dedicar. Neide não demonstrou entusiasmo algum. Não sabia ainda se queria continuar estudando, embora gostasse muito de ler. Também não queria viver no meio de outras pessoas, falar com gente estranha e, além disso, sair de casa, deixar toda a família, especialmente a vovó Ismênia, tão velhinha. Ninguém entendeu a moça, mas no íntimo, até a mãe, em segredo, se regozijou com a recusa dela em deixar os seus, menos dona Ismênia.
a senhora carinhosamente avisou a moça de que uma separação entre elas aconteceria mais cedo ou mais tarde. Aos velhos, outra viagem já se acha encomendada, ponderou Dona Ismênia, querendo a família ou não. No dia em que essa conversa aconteceu, Neide não dormiu direito. De quando em quando ia ao quarto da avó vigiar o sono pesado da matriarca da família. Porém, de vez em quando, em meio a uma conversa ou outra, sempre puxada por Dona Ismênia, a recusa da moça voltava à tona. Seria muito bom se Neide, que gostava tanto de ler, fosse estudar e se formar na cidade do sul. Seria a primeira da família, pois um dos irmãos trabalhava também na rede ferroviária e o outro, desde cedo, havia se interessado pelo comércio do pai. A ida de Neide aos estudos poderia também servir de exemplo para as meninas menores, suas primas. Mas nada convencia a moça a deixar a cidadezinha de Vale dos Laranjais. Quase 2 anos depois que Neide se recusou a agarrar a possibilidade de continuar seus estudos, por sua nenhuma disposição em sair de perto de sua família, foi que aconteceu o Festival das Laranjas. Com uma escolhida vida reservada dentro de casa, saindo apenas para ir à parca bibliotecazinha local e algumas vezes à missa aos domingos, de repente, a moça se viu na função de representante dos seus na concorrida festa sazonal. Neide resolveu que iria cumprir bem a missão. Conversaria e sorriria para todos e para qualquer um, para que o serviço não ficasse tão penoso. E assim fez. Encheu o coração de boa vontade, e não se sabe se foi pelo coração aberto, se pelo sorriso sempre colocado nos lábios da moça, ou se pelos seus belos pezinhos de Cinderela, que uma história de amor se deu. Ou, mesmo, se foi por tudo isso, mas o fato foi que Fio Jasmim, ao se aportar na cidade em festa, festejou-se também no coração-corpo da moça. E Neide Paranhos, que até então não tinha prestado atenção a nenhum rapazinho da cidade, despertou em curiosidade sobre quem seria aquele moço. Entusiasmada, resolveu descobrir quem seria aquela cativante criatura, e quase descobriu, se não fosse Fio Jasmim, esconderijo e mistério dele mesmo. À noite, como era de praxe no período dos festejos, todo mundo ia à casa de todo mundo. Podia escolher qual família iria visitar, sem precisar de prévios convites nem de conhecimentos. Aliás, no Vale dos Laranjais, todo mundo conhecia todo mundo. Quase ninguém ficava como desconhecido, nem os novíssimos, como Fio, que acabara de chegar à cidade. Os maquinistas e seus ajudantes não se revezavam tanto. Brevemente o moço retornaria. Então, já se podia previamente tratar Fio Jasmim como se conhecido ele fosse. E foi assim mesmo. Fio Jasmim deu entrada na cidade naquele ano umas 4 vezes. As laranjas continuavam sendo plantadas e colhidas, tudo na mais rotineira ordem. Só o tempo da festa era um, e o moço também. O único no coração da moça. A cada vez que ele retornava, um tímido namoro era repetido entre os dois. Neide Paranhos da Silva não sabia bem o que queria do moço. Suspeitava que ele fosse noivo ou casado. Se ele tivesse compromisso, não tinha importância. Ela jamais casaria com ele ou com ninguém. Poderia até ter filhos, mas não queria ser esposa de ninguém. Nem do príncipe negro que insistia em acariciar os pezinhos dela na varanda de casa, enquanto tinham um namoro de poucas palavras, a cada vinda dele ao Vale dos Laranjais. Assim como decidira não sair de casa para estudar, queria continuar em sua casa, sem nunca se casar. Um dia,
pediu em sã consciência que Fio Jasmim fizesse um filho nela. Ele, temeroso, tentou recusar. Sabia que a moça era virgem e ele já estava comprometido em casamento com outra. Ele era um homem quase casado. Neide Paranhos da Silva insistiu, informando que estava fazendo a escolha mais importante da vida dela. Estavam nos meses da pequena colheita. As laranjas temporãs balançavam quase se despendendo da haste mãe laranjeira. E foi nesse tempo de escassez da fruta que tudo se deu. Um dia, no prenúncio da quase noite, quando o sol antes do poente havia exposto seus entretons amarelos e alaranjados, tomando rumo para o outro lado do mundo, foi que os dois também inventaram novos caminhos. Ninguém viu quando o príncipe negro e suas cinderelas, de pés livremente emoldurados em uma aberta sandália, seguiram para o trem parado na estação. Lá, escolheram um vagão ao acaso. A máquina ainda permaneceria na cidade por algumas horas quaisquer. Fio também. Aquela estava sendo a sua última viagem à cidade do Vale dos Laranjais. Neide sabia. Desde a véspera, ele havia contado sobre a nova rota para a qual tinha sido designado. Cumpriria agora o veio do sul do estado, bem no extremo sul. Devido a essas circunstâncias, o namoro deles não seguiria adiante. Haviam chegado à estação final. E, quando o Fio Jasmim esperou que Neide Paranhos da Silva se desmanchasse em lágrimas, ela pediu, entre a calma e um mal disfarçado desejo, que ele lhe fizesse um filho. O filho de Fio Jasmim, feito em Neide Paranhos da Silva, segundo um desejo dela, foi concebido em época da colheita do fruto temporão. Neide estava apaziguada com ela mesma e guardava a certeza de que iria engravidar. Talvez tenha sido esse o primeiro filho de Jasmim, o primogênito, justo aquele que ele nunca soube ao certo se o filho realmente existia ou não. Só uma vez teve notícias de que ela estaria grávida, quando Neide já estava em vésperas de parir. Novamente, era a estação da fruta temporã. A parca colheita se aproximava, sem festa alguma. A gravidez de Neide caiu como um incompreensível acontecimento no seio da família. O pai dela, cabisbaixo e envergonhado da natureza masculina, que era a dele, recordou de sua juventude sempre arriscada junto às mulheres e dos severos conselhos de seu pai. Aos homens honrados, tudo é permitido, menos engravidar uma moça de família. E, se tal vergonha acontecesse, a solução seria o casamento para reparar o erro. Ele havia folgado com várias mulheres, nem cuidado tomava, pois todas já estavam na vida. E quando sentiu que era a hora, aos 23 anos, se casou com Floripes, a escolhida para ser a mãe de seus filhos. Havia feito tudo direitinho e da mesma forma educava os seus 2 filhos homens. Quanto a Neide, sua filha, sua menina, sempre ao lado da mãe e da avó, não era moça namoradeira e até preferira não continuar os estudos para não sair de casa. Não, ele não entendia o acontecido. A incompreensão dos 2 irmãos de Neide também não foi menor. Eles só tinham elogios e orgulho da mana. Vários rapazes da cidade já tinham se insinuado para o lado dela e ela sempre se esquivava deles. Alguns mais íntimos deles, ou mais afoitos, se arriscavam a mandar recados para ela. Eles nem chegavam a transmitir. Tinham medo do pai, que não permitia nenhuma intimidade deles com a irmã, e sabiam também que esse tipo de conversa com a moça cairia no vazio. A reação da mãe, Dona Floripes, foi uma dor à parte. Não sabia se estava sofrendo pela filha, que ela imaginava estar sofrendo tanto,
ou se sofria por ela mesma. Tinha, antes de tudo, um sentimento de vergonha. Imaginava o seu corpo violado no corpo da filha. Uma menina tão arredia, tão fugitiva de estranhos, como uma pessoa com os modos dela abriria o corpo a um homem, tão recente na vida dela e de toda a família? Teria sido forçada? Teria sido seduzida? Estaria sua filha endoidecida por uma doentia paixão? Que milagre ou que desdita o jovem Fio Jasmin chegava anunciando para a vida da menina deles? Nem milagre, nem desdita. Nada abalou Voismênia. E foi ela, a mais velha da família, que entendeu a pré-anunciação da gravidez de sua neta Neide. Sim, ela viu quando a moça, no começo de uma das eras temporãs de laranjas, saiu de mãos dadas com o moço ajudante de maquinista. Só ela viu e percebeu que dos dois brotava o fogo da vida, como o ritmo desacelerado de uma máquina que segue ferindo e ferindo a razão do tempo. E quando a menina voltou procurando por ela para lhe contar tudo o que havia vivido com o namorado, a velha não se assustou. E não se espantou quando a neta lhe disse que gostava de Fio Jasmin, mas não queria se casar com o moço, mesmo que ele não tivesse compromisso com outra. Ela não queria ser esposa dele e nem de homem algum. De um homem, ela só queria um filho. E Neide Paranhos da Silva conservou tão bem guardado em silêncio, mesmo para o menino, o nome do pai, que todo o sinal de pertença só era feito em nome da mãe. Fio Jasmin, que nem sabia ao certo se tinha sido o pai ou não, ao longo dos tempos foi perdendo os detalhes da história. Na galeria de imagens de mulheres que povoava sua mente, de vez em raro, uma princesa de pés livres caminhava em direção a um vagão de um trem. Mas eram tão leves e velozes os passos da princesa que só ela alcançava o trem-carruagem. Fio Jasmin ficava sempre para trás. O comboio seguia zigue-zagueando no esfumaçado tempo, enquanto que ele sozinho se perdia na deslembrada rota de suas aventuras.